Como seguir as multidimensões e nas grandezas superiores e inferiores à nossa? Como sugerir, o viajante, sutilmente entorpecido pelo espectrógrafo, é colocado em um vórtex, formado por bobinas de Tesla e um gerador de Van der Graaf. Acelerado esse vórtex não para produzir um horlor, apenas para seguir e fazer surgir um corgo suficiente para que a glândula pineal processe muita melatonina e que, juntamente com suas retinas, passe a vibrar na mesma frequência esses mundos etéreos, conseguindo visualizá-los em suas referidas dimensões superiores à terceira dimensão. Ou seja, quanto maior o vórtex, mais dimensões etéreas adentrará. Deve-se evitar a fissura magnética do vórtex. Outra observação que é possível é a de verificar esses mundos pelos hologramas captados nos Ryan Waves instalados no viajante pelos computadores fotônicos. Não se pode instalar neles fisicamente, pela nossa condição orgânica material, apenas vê-los. Para as grandezas superiores e inferiores de ordem da terceira dimensão, também não tem como instalar nelas fisicamente, muito menos em suas multidimensões, pela descomunal diferença de tamanho, ou seja, para o macro como o micro, logo superior imagem às grandezas macro mais superiores às micros mais inferiores. Assim vale apenas o critério de visualização, tanto para o macro como para o micro. Se quiser viajar para a grandeza macro de ordem da terceira dimensão, logo superior à nossa grandeza, o viajante, dentro do vórtex superdosado de melatonina, estabelece a voltagem e frequência que faz ver o universo. Com a mente turbinada pelo vórtex e é como um ganho de velocidades sugerida pelo Tesla de 25.c, consegue superar os limites finitos do nosso universo, passando para os seguintes paralelos e sobrepostos que estão contidos numa molécula ou numa célula desse gigante na grandeza superior, considerando sua forma humana. E passado algum tempo ainda não definido, vai atingindo visões das suas formas orgânicas internas em independência da posição celular, até que projete para fora do corpo esse gigante, estando agora na mesma proporção deste visualização, este gigante, bem como as coisas que rodeiam, podendo reverter o processo de retorno ou seguir em frente. É o gigante deste gigante, num processo que só termina no ômega. Observação: com a viagem pode ser longa, o viajante poderá pausar o processo, onde os computadores salvarão seu trajeto, podendo recomeçá-lo após um descanso ou de alguns afazeres, retornar no processo a partir do ponto onde ele parou, desde que esteja experimentando as suas projeções cerebrais. Para o procedimento de ida à grandeza micro da terceira dimensão, imediatamente inferior à nossa, sugere que o viajante, sutilmente entorpecido pelo eletródono, tenha acesso a uma parte do corpo de um terceiro, que pode ser uma mão onde este viajante visualiza inicialmente a baixa velocidade uma parte da mão, seguindo a uma
célula dessa mão e, aumentando a velocidade, adentra em sua mitocôndria e, turbinando mais a velocidade, se vê entre moléculas, elétrons e prótons, passando a ver as subdivisões da matéria entre o quark, o gluons e outros como o bóson de Higgs presente no quanto do vácuo, notando que há uma gama de matéria vazia e que nas partículas menores, ainda não definidas pelos estudiosos, há vida de seres pensantes, supondo a forma humana delas, que nascem e morrem, mesmo equiparadamente à nossa grandeza. Suas vidas são breves, assim como seus mundos ou partículas. Suas vidas são breves, mas que novos mundos ou partículas sugerem por procedimentos similares aos nascimentos de estrelas em nosso universo, porém de uma matéria rápida, o que fez Einstein pensar que a matéria vira energia e a energia vira matéria. Na verdade, para essas vidas, sua existência é tão quase longa como a nossa, relativamente convencionado, atingindo a proporção desse homem minúsculo. Vemos o quão grandioso é o seu universo, observando que sua existência está apenas numa célula de uma mão, de uma célula há vidas e vidas que provém desde o alfa, beta e gama. Tanto o processo para o micro como para o macro exigiria um monitoramento por computadores muito superiores em capacidades aos fotônicos e quânticos, ainda em fase de experimento nos laboratórios e que deveriam ser desenvolvidos para o acompanhamento dessas viagens. Também deve-se considerar que o viajante não poderia ficar tanto tempo terrestre e contínuo sujeito ao campo entorpecedor e nem ao vórtex da forma que deveria salvar o ponto onde parou, para posteriormente reiniciar a viagem a partir deste ponto ou frequência. PS. Apesar do seu relativo alterar ao viajante, à medida que cresce ou diminui, para a sua visão, o tempo terrestre